Olá a todos vocês que nos assistem através deste canal da Igreja Luterana Livre de Bateias. Obrigado por você estar dando esse tempo, essa oportunidade em meditar a Palavra de Deus. Enquanto ainda não podemos voltar totalmente ao normal em relação aos nossos cultos e programações, nós louvamos a Deus por esse recurso que temos, onde nós podemos levar a mensagem de Deus até aquelas pessoas que não estão podendo frequentar a igreja, aquelas pessoas que estão, quem sabe, até em outras cidades e outros lugares, e podemos compartilhar o amor de Deus e a palavra de Deus a todos nós. Eu quero te convidar hoje a nós meditarmos a palavra de Deus que se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, no capítulo 3, dos versículos 8 a versículo 12. 1 Pedro 3, do 8 ao 12. Hoje nós vamos ver princípios que devem governar os nossos relacionamentos e a nossa vida. A palavra de Deus diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Até aqui a palavra do Senhor. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado por mais esse tempo, obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de meditar na tua santa palavra. Fala aos nossos corações, instrua as nossas vidas conforme a tua vontade. Te louvamos e te engrandecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, princípios que devem governar os nossos relacionamentos e a nossa vida. Nos versículos anteriores ao texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro ele estava falando sobre relacionamento entre governantes e governados, entre patrões e empregados, entre maridos e esposas, e ele estava mostrando alguns princípios que devem reger esses relacionamentos, governar esses relacionamentos. E nesse texto aqui ele está concluindo esse assunto e falando também sobre alguns princípios que devem governar os nossos relacionamentos, sejam eles com os nossos irmãos, com os nossos próximos, com aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos, bem como também qual que deve ser a nossa postura diante dessa vida. E irmãos, o primeiro princípio que Pedro transmite é sobre o nosso relacionamento com os irmãos. O versículo 8 diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. O nosso relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé, ela precisa refletir no nosso relacionamento horizontal, no nosso relacionamento com o próximo, com os irmãos, na nossa vida prática. A prova do nosso amor a Deus, ela deve refletir também no nosso amor aos irmãos. A nossa vida cristã precisa estar em ordem tanto no nosso relacionamento com Deus, como no nosso relacionamento com os irmãos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Não se pode estar de bem com um e de mal com o outro. Não adianta eu estar de bem com Deus, no meu relacionamento com Deus, mas eu estar tendo problemas com meus irmãos, problemas com as pessoas que me cercam. Não tem como estar bem com as pessoas e não estar com o meu amor em Deus em ordem. Ambos precisam estar andando corretamente. E Pedro vai destacar para nós alguns aspectos sobre esse relacionamento. E o primeiro aspecto que ele vai tratar é sobre a unidade de pensamento. Ele diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo. Tenham todos o mesmo modo de pensar. A palavra original do grego que Pedro usa aqui, ela dá a ideia de unanimidade, irmãos. Lá em Atos 4,32 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Em Filipenses 2,2, ele diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, nós precisamos entender que a unidade da igreja não é a mesma coisa que uniformidade.
mas sim é uma cooperação em meio às diversidades que surgem na nossa caminhada. Nós não somos criados em uma fábrica onde faz tudo da mesma maneira, nós não somos uma fábrica de carros que constrói todos os carros igualmente, com as mesmas características, com as mesmas qualidades. Não! Cada um de nós é único. Nós temos as nossas particularidades, nós temos os nossos temperamentos, cada um tem seu dom, cada um tem o seu talento, nós somos diferentes uns dos outros. Mas Pedro está falando que nós temos que andar em unidade, nós temos que pensar da mesma maneira, nós temos que ter o mesmo ânimo. O que ele está querendo dizer com isso? É que nós podemos discordar quanto à forma de algumas coisas. Talvez nós não vamos concordar em todas as coisas, mas nós temos que concordar quanto ao conteúdo que rege a nossa vida, a palavra de Deus, o Evangelho, a motivação, glorificar a Deus em todas as coisas. É isso que nos guia, é essa unidade que ele está falando, essa unidade de pensamento que nós temos que ter. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim, eu tenho dons e talentos que talvez você não tenha, mas você tem dons e talentos que provavelmente eu não tenho também. E isso, na verdade, não é para que haja separação, não é que haja divisão, mas sim que essas nossas diferenças, elas contribuem para o enriquecimento do reino de Deus, para o enriquecimento da igreja. Nós vamos encontrar dentro da igreja pessoas com diversos dons e talentos, pessoas que sabem fazer determinada função que outra pessoa não sabe fazer. Não é para criar divisão, não é para criar partidarismo, porque tem aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Não. Nós temos que nos complementar, nós temos que nos unir através dos nossos dons e talentos para que o reino de Deus prospere, para que a palavra de Deus seja manifestada, para que a glória de Deus se reflita em nosso meio. Então essa é a ideia, essa é a beleza do corpo de Cristo, essa é a beleza da igreja, da multiforme graça de Deus. Eu tenho os meus dons, meus talentos e a minha função no corpo, mas você tem os seus dons, os seus talentos e a sua função no corpo. E juntos nós podemos nos unir em prol do reino de Deus. É muito provável, irmãos, que nós nunca vamos encontrar dentro da igreja dois cristãos que vão pensar da mesma maneira em todas as coisas. Até num relacionamento, num casamento, ambos, marido e mulher, eles pensam em muitas coisas, mas existe algum ponto que há uma divergência, que talvez um pense de uma maneira diferente de outro, porque essa é a diferença. Mas isso não quer dizer que nós não vamos andar em unidade. Deus distribuiu essa variedade de dons e talentos para que possa existir essa diferença de opiniões, mas que a gente possa ser governado pela mente de Cristo, para que em Cristo Jesus nós possamos nos unir e andar nessa unidade de pensamento. Lá em João 17, do versículo 21 a 23, Jesus estava orando pela igreja. Jesus estava orando pelos seus discípulos e ele ora pela unidade da igreja, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amastes a mim. Então nós vemos aqui Jesus orando pela unidade da igreja. E como nós já lemos em Atos 4:32, que da multidão dos que creram eles eram um só, nós vemos essa oração sendo respondida. Nós podemos andar em espírito, em Cristo, em unidade, no mesmo pensamento. Paulo vem falando que embora nós sejamos muitos membros, nós temos um só corpo. Em Coríntios, Paulo exorta a que nós temos uma somente. Em Efésios, Paulo também lembra que em Cristo Jesus, o muro que fazia separação entre nós, ele foi derrubado. Agora nós somos um só povo, nós temos um só pensamento, buscamos a Cristo. Podemos ser diferentes, pensar diferente, mas somos um só em Cristo Jesus. Devemos ser governados pela palavra, buscarmos os mesmos objetivos, a nossa mensagem é a mesma, Cristo Jesus é a nossa esperança. O nosso objetivo é tornar o reino de Deus manifesto. E nós temos que pensar da mesma maneira, pensar concordemente. O segundo aspecto sobre o nosso relacionamento com os irmãos é a compaixão, como nós lemos no texto. Sede compadecidos. Compaixão, meus amigos e meus irmãos, é nós ver a vida com os olhos do outro e sentir as dores do outro na nossa própria pele. É mais do que estar do lado, é estar dentro. Como diz a palavra, é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram.
como diz lá em Romanos 15. Em 1 Coríntios 12, 26 diz, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Nós precisamos ter esse laço, essa compaixão entre nós, irmãos, de estarmos juntos, de se alegrar com as conquistas do irmão, de sofrer junto com as lutas que a pessoa está passando, de nós termos tudo em comum, de nós estarmos rindo junto, chorando junto, caminhando junto, se importando com o que o outro está passando. Nós temos que ter essa compaixão para nós podermos desenvolver bem os nossos relacionamentos. Um terceiro aspecto para nós fala do amor fraternal. Sejam fraternamente amigos, significa o amor entre irmãos. O amor entre os membros da igreja deve ser o mesmo amor que existe entre os irmãos de sangue. E na verdade, nós somos irmãos de sangue. O sangue de Jesus derramado na cruz por nós, ele nos torna um só povo, um só corpo. Então, nós amamos uns aos outros, não pelas virtudes que os outros têm, mas apesar das fraquezas. Nós somos fracos, nós temos falhas e apesar disso, nós nos amamos. Nós não amamos por causa dos méritos, porque as pessoas merecem. Não, apesar dos deméritos, porque nós não merecemos. Apesar disso, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, uma das figuras mais vívidas que nós podemos encontrar na Bíblia é a figura da família. Porque nós temos um Deus e Pai que está no controle de todas as coisas, que ama os seus filhos, cuida dos seus filhos. Nós temos Jesus como primogênito de muitos irmãos. Nós todos somos ligados em Cristo Jesus. Eu e você somos irmãos e precisamos cultivar esse amor fraterno. Esse verdadeiro amor, ele não consiste apenas naquilo que a gente sente, mas naquilo que a gente faz uns pelos outros. Não se prova apenas pelo sentimento, mas pela ação. Não se mostra apenas com palavras doces, mas com gestos, com ações nobres, com atitudes. Eu posso ser seu irmão, eu sou seu irmão, você é meu irmão em Cristo Jesus. E nós temos que demonstrar esse amor. Um quarto aspecto é a misericórdia. Sede misericordiosos. A misericórdia, meus irmãos, é inclinar o nosso coração diante da miséria da outra pessoa, mesmo quando ela não merece. Se nós formos observar Jesus, que é o nosso exemplo, ele deu atenção aos publicanos e pecadores. Aquelas pessoas que não mereciam, aquelas pessoas que não tinham direito, ele chega, ele estende sua mão, ele tocou os leprosos, ele abraçou as crianças, ele comeu com os pecadores. Então, não existe cristianismo onde não há misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos. Eu e você somos frutos da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus se renova toda manhã e nós temos que glorificar a Deus por causa disso, por causa da sua misericórdia que dura para sempre. Então eu e você precisamos ser misericordiosos também. Nós temos que olhar para as pessoas, nós temos que ver a luta das pessoas, a dificuldade das pessoas e não olhar para ver se elas merecem ou não merecem, elas merecem misericórdia. Assim como nós recebemos misericórdia todo dia do nosso Senhor. E o quinto aspecto sobre o relacionamento com os irmãos é a humildade, sede humildes. Irmãos, a humildade é descer o degrau, é descer do degrau da vaidade, do orgulho, do que a gente às vezes se acha superior e a gente lembrar que não, quem é superior é o meu próximo, considerar o outro superior a nós mesmos. Nós temos que ter esse mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Ser humilde não é ser pequeno, ser humilde é considerar-se como pequeno. Saber que nós temos grandes coisas, mas nós não vamos ficar nos achando, nós não vamos ter o nosso ego altivo. Então, o símbolo da humildade é a toalha e a bacia. É o que Jesus fez com seus discípulos quando lavou os pés deles. Quem quer ser o maior no reino de Deus, que seja o que sirva a todos. A pirâmide do reino de Deus, ela é invertida. Aquele que quer ser o maior precisa ser o menor. E nós temos que ter essa mesma humildade, esse exemplo de Cristo, a semelhança de Cristo. Nós precisamos ser humildes nos nossos relacionamentos. Um segundo princípio para governar os nossos relacionamentos e a nossa vida, irmãos, é sobre o nosso relacionamento com os inimigos. O versículo 9 diz assim: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Irmão, como que nós devemos proceder com os nossos inimigos? O texto diz, não pagando mal por mal, ou a injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Então, os cristãos para qual Pedro estava se dirigindo,
Eram cristãos que estavam sofrendo com a perseguição. Eram pessoas que estavam sendo maltratadas, humilhadas, zombadas por causa do cristianismo. Então, em vez de pagar na mesma moeda, Pedro estava lembrando para eles, vocês devem retribuir esse mal com o bem. Vocês não têm que pagar na mesma moeda, vocês não têm que retribuir o mal com o mal, vocês não têm que fazer nada contra, vocês têm que abençoar essas pessoas. O próprio Jesus nos orienta que nós temos que orar e abençoar aqueles que nos perseguem, orar e abençoar os nossos inimigos. Nós temos que ser esses pacificadores, em vez de responder às afrontas com injúrias, as pessoas deveriam abençoar e louvar a Deus pelo sofrimento. Parece até brincadeira para a realidade do nosso tempo, onde hoje em dia muitas vezes as pessoas lutam com unhas e dentes por causa dos seus direitos, exigindo seus direitos. Ninguém quer voltar para casa com desaforo, todo mundo quer resolver logo os seus problemas, todo mundo quer tirar satisfação com todas as coisas e só pensa em si mesmo, só pensa nos seus direitos. É um tempo onde o aqui se faz, aqui se paga é o que dita muitos relacionamentos, mas esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão daqueles que estão longe de Deus. Esse não deve ser o nosso padrão. Esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus, ele busca paz. O padrão de Deus, ele busca abençoar os que perseguem, busca abençoar aqueles que maldizem o nosso nome. É isso que nós devemos fazer. Não devemos proceder como os ímpios. Nós temos que ter a mente de Cristo. Nós precisamos mudar o nosso procedimento. Nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Você precisa abençoar aquele ser que está te atormentando. Talvez aquele ser está te atormentando no seu trabalho, seja onde quer que seja. Abençoe ele. Ore por ele. Não fica lutando, não fica batalhando contra. Comece a orar por essa pessoa. Comece a abençoar essa pessoa. Porque, irmãos, vejam bem. Retribuir algo que é bom para nós com o mal, isso é perversidade. Quando nós retribuímos o bem com maldade, é perversidade. Quando a gente retribui bem com bem ou mal com mal, isso é justiça. Mas retribuir o mal com o bem é graça, é bênção, é misericórdia de Deus. E é assim que nós devemos proceder. Se estão fazendo mal contra nós, nós devolvemos isso em bondade, em amor, em mansidão, em alegria, em paz. É dessa maneira que eu e você devemos proceder no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com os demais, até com aqueles que nos perseguem. E o texto ele continua dizendo: pois para isso mesmo que fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Porque, meus irmãos, o sofrimento ele faz parte da vida do cristão. Nós fomos chamados a enfrentar o sofrimento. E a promessa do Senhor é que aqueles que sofrem por causa da justiça, eles recebem bênção por herança. Nós somos abençoados, bênçãos celestiais. Só que eu e você não trabalhamos para ganhar as bênçãos. Nós recebemos por herança. E o que é interessante é que a herança ela não é resultado de um trabalho. A herança não é resultado de esforço. A herança sempre é um presente, é uma dádiva. Ninguém trabalha, se esforça para ganhar uma herança. Não, a herança é uma bênção. De repente veio, você ganhou, chegou para você. Então, a herança que Pedro tem em mente aqui se trata da salvação eterna, aquilo que está por vir. Aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós não trabalhamos por isso, nós não merecemos isso, mas Ele nos dá, através do sangue de Jesus, essa bênção eterna, essa salvação eterna. Então tudo aquilo que nós enfrentamos aqui hoje, com louvor em nossos lábios, com fé no nosso coração, glorificando a Deus, abençoando as pessoas, refletindo o caráter de Cristo no nosso dia a dia, tudo isso enriquece a herança que um dia nós vamos desfrutar no céu. Por isso nós temos que ter atenção e como nós estamos nos relacionando com os nossos inimigos. Um terceiro princípio, meus irmãos, é sobre a nossa postura diante da vida. Versículo 10 e versículo 11 diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Irmãos, embora os nossos olhos precisem estar fixos no céu, nós não podemos viver aqui nesse mundo de maneira alienada. Nós não podemos viver alheios a tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Nós amamos a vida e nós desejamos viver dias felizes, porque afinal de contas, a vida é um dom de Deus e os dias felizes são uma expressão da bondade de Deus, da graça dele, do amor dele, ele que permite a vida, ele que permite desfrutar de dias felizes.
Só que o fato de eu e você lidarmos e convivermos muitas vezes com o sofrimento não nos impede de ser feliz. Não nos impede de desfrutar a felicidade, porque o nosso problema não é sobre buscar a felicidade, mas sim quando nós nos contentamos com pouco, quando nós nos contentamos com uma felicidade pequena demais, uma felicidade terrena demais, quando na verdade Deus entregou seu Filho para morrer em nosso lugar, para que a gente possa desfrutar da maior de todas as felicidades, que é poder amar o Senhor, é poder glorificar, é poder desfrutá-lo. É na presença de Deus que nós encontramos a plenitude de alegria e é onde lá que nós encontramos delícias perpétuas, na presença de Deus. Jesus veio ao mundo para nos dar vida e nos dar vida em abundância, meus irmãos. Nós temos que desfrutar essa graça, essa dádiva dada pelo Senhor. E Pedro nos oferece 4 conselhos para nós podermos experimentar no nosso dia a dia essa verdadeira felicidade. Primeiro conselho, refreie a língua do mal. Evite, meu irmão, que sua língua seja um canal de maldição, que seja uma língua maldosa, como diz Tiago, que pode ferir como uma espada, que pode destruir como fogo e matar como veneno. Não apenas as nossas palavras, mas também a nossa forma de viver, os nossos atos devem evitar toda aparência do mal. Como diz o salmista, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Cuidado com suas palavras, meus irmãos. Cuidado com suas palavras. A nossa boca precisa glorificar Deus. A nossa boca precisa ser um canal de bênção, um canal de louvor, onde nós abençoamos as pessoas, onde nós edificamos as pessoas através de nossas palavras. Nós temos que cuidar para que a nossa língua não seja maldosa, para que ela faça mais mal do que bem. Cuidado, vigie, preste atenção nas suas bocas e na sua palavra. Segundo, não fale com dolo. Ou seja, a intenção de ferir o outro, a intenção de causar mal ao outro. É dizer uma coisa sentindo outra. É bajular na frente para depois, quando a pessoa vira as costas, querer apunhalar essa pessoa pelas costas. E Pedro tem em vista aqui a questão do engano, da mentira. Nós devemos viver na luz, nós devemos andar na verdade. Nós temos que ter atenção que a nossa língua não pode ser um instrumento de maldade, de engano, mas sim uma fonte de bênção, e que essa fonte traga glória ao nome de Cristo e edificação dos irmãos. O terceiro aspecto da nossa postura é apartar-se do mal e praticar o que é bom. Irmão, nós temos que fugir de toda aparência do mal, nós temos que se apartar do mal, se apartar do pecado. Ninguém pode ser feliz de verdade transitando num território de maldade. Meus irmãos, a felicidade, ela faz as malas, ela arruma as malas e vai embora se nós convivemos em um ambiente de maldade, um ambiente pecaminoso, um ambiente onde tudo é contra a vontade de Deus, tudo é contra o senhorio de Cristo. Não há paz, não há bênção em lugares assim, então nós temos que se afastar disso, nós temos que buscar aquilo que é bom, praticar aquilo que é bom. Uma pessoa só é verdadeiramente feliz quando ela se dedica à prática do bem, quando ela busca as coisas de Deus, busca as coisas do alto. Nós não precisamos nem ficar falando muito sobre isso, irmãos. Nós precisamos fugir de toda aparência do mal, fugir do pecado. Precisamos evitar ambientes onde reina a maldade e precisamos buscar aquilo que é bom, buscar as coisas de Deus, para que possamos desfrutar de felicidade. E um quarto aspecto, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Meus irmãos, a paz ela não é automática. A paz não é automática, nós precisamos buscar e temos que ter empenho até alcançá-la. Empenhe-se por alcançá-la. A palavra de Deus, ela nos exorta repetidas vezes, em inúmeras passagens, que nós devemos viver em paz com todos. O próprio Jesus nos ensinou que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele diz lá em Mateus 5,9. E nós temos que estar atentos que a paz que o mundo prega não é a paz do cristão. A nossa paz vem de Deus, a nossa paz vem do Senhor, de poder viver uma vida plena na presença do Senhor. Não é uma paz de acomodação ou conveniência. Prefiro evitar conflitos para que a gente possa ter paz. Eu não vou contrariar para que eu possa ter paz. Eu não vou lutar por isso para que eu possa ter paz. Não, nós temos que empenhar por alcançar a paz verdadeira, a paz de Cristo. Não é paz a qualquer preço. Deixa quieto para não dar problema.
Irmãos, a paz que o mundo prega é uma paz muitas vezes mentirosa, nós temos que estar atentos. Os países, o mundo fala em paz, mas investe em guerras. As nações firmam tratados de paz, mas elas se rebelam contra o príncipe da paz. A nossa paz vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento, é uma paz que vem somente através de um relacionamento sincero com Cristo. E o quarto e último princípio para nós, irmãos, é sobre a nossa vida de oração. O versículo 12 ele diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o males. Já falamos sobre isso em outra vez, nos estudos de Atos, no capítulo 12. Deus está atento às suas orações. Tenha isso em mente, tenha essa certeza no coração. Deus te vê e Deus te ouve, meu irmão. Ele não está alheio àquilo que está acontecendo na vida. Ele sabe o que vocês têm passado, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida. A nossa causa não está desapercebida aos olhos daquele que tudo vê e aquele que tudo sonda. Só que aqueles, porém, que se entregam à prática da maldade, eles vão enfrentar a ira do Senhor, porque Deus vê todas as coisas. Ele vê a obra do justo e Ele vê as obras daqueles que praticam a maldade. Nada escapa das suas vistas. Não pense que Deus não se importa com ou que Ele está alheio ao que está acontecendo na sua vida. Então, meus irmãos, aqueles que têm prazer no mal, eles não têm Deus como um amigo, mas sim como um adversário. E nós precisamos estar cientes disso. Atos capítulo 12, quero trazer à memória, Pedro estava preso e Herodes estava orgulhoso no seu trono, planejando matar Pedro após a Páscoa. Enquanto isso, a igreja estava perseverando unânime em oração pela vida de Pedro. E Herodes estava ali aguardando só acabar a festa da Páscoa para que ele pudesse matar Pedro. E o anjo de Deus foi enviado para libertar Pedro da prisão e foi enviado para levar Herodes à morte, uma morte terrível. Então, irmãos, nós temos que estar atentos. Os olhos do Senhor repousavam sobre a vida de Pedro. Os ouvidos do Senhor estavam atentos à súplica da igreja em favor de Pedro. E a face e o rosto do Senhor estava contra Herodes. O mal veio sobre ele, a ira do Senhor foi sobre ele. Então, meus irmãos, oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta com o Pai, que nos coloca em outro patamar, que nos leva a uma posição onde nós não estamos sintonizados com as coisas aqui desse mundo, com as lutas, mas nós nos conectamos com Deus, onde tem a paz, onde reina a paz, onde nós podemos trazer a dimensão do reino de Deus para nós. Nós precisamos desenvolver essa vida de oração, nós precisamos ter essa vida de oração, estar conectados ao Pai. Você precisa desenvolver isso. Nós vemos grandes agires de Deus na palavra através da oração, quando a igreja orava, quando pessoas, homens e mulheres oravam. Na história nós temos grandes avivamentos que se partiram através da oração. Nós precisamos ter essa convicção que a oração é a porta que nos conecta a Deus, que nos mantém unidos ao Pai. Desenvolva a sua vida de oração. Esse é um princípio importante que nós precisamos desenvolver em nossa vida. E para concluir, meus irmãos, Deus conhece as tuas lutas, Deus conhece a tua vida, Deus conhece o teu coração e Ele está atento a tudo. Confie nele, busque a Ele de todo o coração para que você possa desfrutar da bênção de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que a mente de Cristo esteja governando a tua vida e os teus relacionamentos e que nós possamos transmitir e refletir a mente e o caráter de Cristo através de nossas vidas. Deus esteja te abençoando. Tenha você uma ótima semana e que o Senhor te abençoe e te guarde. Até mais, até a próxima. Deus te abençoe.